Olá, sejam bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora e terapeuta, e aqui eu venho trazer as minhas experiências. Falei sobre a minha história, né, e como cheguei a entender como eu me comportava, como eu me sentia, minhas emoções, porque agia de determinadas maneiras em situações que eu poderia agir de uma maneira diferente, né? Eu coloquei aqui por que isso, né? Falei da minha família, né? Da questão do apoio emocional, que se não tivermos como criança, nós não teremos uma autorregulação emocional, não saberemos lidar com pessoas e com relacionamentos e, querendo ou não, iremos perpetuar em ciclos, né? Pessoas que vão trazer informações negativas, porque a gente tem isso registrado. Então a gente vai sempre reforçar isso fora. E aqui eu venho falar justamente, continuar, como eu disse, eu iria falar sobre o processo do meu filho, e aí cheguei a explicar, né, que eu pedi, né, diante de tantos estudos que eu estava fazendo, radiestesia, apometria, e muitas leituras para entender, né? E aí vem a psicanálise, né? Com Carl Gustav Jung e tantos outros, né? Os terapeutas, Joe Dispenza e outros psicólogos e pessoas como David Hawke, né? Que ele fala sobre a escala emocional, que mostra a energia e frequência que você está vibrando. E aí, tudo isso eu comecei a me olhar e entender o que está acontecendo no meu processo. E então, eu despertei na questão de entender que nós podemos sim mudarmos como agimos, como pensamos e como sentimos. Isso é só tomar consciência do que não queremos ser mais, entender que por mais que tenhamos tido traumas, né, situações negativas, a gente não precisa carregar isso. E você decide o que você quer ser, porque realmente você está sendo autêntica com você. E é justamente como o Carl Jung fala sobre a questão da sombra, né? Aquilo que a gente reprime, mas somos controlados por isso. E muitas vezes a gente reprime não só as coisas negativas que a gente viveu, mas também reprimimos aquilo que a gente poderia ser. E aí você se torna pessoas muitas vezes perdida no, como se você quisesse fazer algo e você não entendesse. É como se faltasse algo que você era para ter feito e você não fez. E realmente isso existe. Você reprime quem você queria ser, se você fosse realmente respeitado nesse seu desenvolvimento, e aí você teria forças e coragem para agir exatamente como você veio para agir. E tudo tem seu tempo, nada está errado, gente. Se a gente for analisar assim, porque um tem sorte e outros não têm, não significa que realmente é como se você não fosse merecedor. Não existe isso. Até porque eu acredito muito nas histórias, nos estudos, né, do espiritismo, que fala sobre justamente essa questão de você vir e escolher. É como se você quisesse realmente crescer e evoluir em determinada situação, e você precisa passar por isso. Porque se você for olhar pessoas que realmente venceram e conquistaram muita coisa, muitas vezes essa pessoa ela teve muita dificuldade e ela realmente vai valorizar quem ela é, o que ela veio fazer. E o propósito não tem nada a ver de vou salvar o mundo. Não. O propósito é você ser autêntico com você e você colocar isso para fora. E isso, com certeza, vai, de alguma forma, se expandir.
E você vai, com certeza, chegar às pessoas. As pessoas vão sentir isso de você por qualquer coisa. Se você, por exemplo, você criou uma situação na questão de, por conta das informações dos seus pais, e você buscou ser o que eles achavam que era certo, por exemplo, uma profissão. Se você está nessa profissão só para poder agradar seus pais, você trabalha, mas você nunca é satisfeito. Você nunca está feliz com isso. E às vezes você acha que tem algum problema. Não, é porque você não realmente fez o que você deveria fazer. E às vezes não, gente. É, todo mundo tem um talento, sabe? Todo mundo tem habilidades, muitas vezes mais de que uma. E você olhar essa sua habilidade, procurar saber, às vezes, uma coisa simples. Por exemplo, tem um depoimento de uma jovem que ela era advogada e ela disse que adorava fazer bolos. E ela pensava assim, ela já estava exercendo a função, né, de advogada, ela já tinha passado pela prova da OAB, então ela exercia essa função. Mas ela não era feliz. E aí ela teve uma oportunidade de fazer um curso de marketing e ela buscou, em vez de fazer através da profissão que ela tinha tomado, né, por conta de, isso aqui dá dinheiro, ela foi fazer bolo. E incrível que pareça, ela ficava tão feliz de fazer um curso, ensinar a fazer bolo, que cresceu tanto, tanto, se expandiu tanto, que ela deixou de exercer a função de advogada. Então, o que isso quer dizer? Que, independente do que você faça, artesanatos, qualquer coisa, gente, um trabalho que seja de forma, sabe, assim, artística, uma dança, qualquer coisa. Se você se sente feliz fazendo isso, você já está no caminho certo. E é com esse prazer que você vai expandir realmente o que você veio fazer aqui. E aí, se você não está fazendo isso, você precisa, de alguma maneira, começar. E eu estou falando sobre isso porque, como eu sei muitas coisas e muitas vezes fui reprimida por conta de não ser valorizada, e aí eu não dava valor também. Eu achava que o que eu fazia era muito simples e não estava. As pessoas olhavam, mas é tão bom, tão perfeito. Eu disse, mas é muito simples. Eu não dava valor a isso, né? Coisas que, por exemplo, eu desenho muito bem, eu trabalho com todo tipo de artes manuais, pintura, biscuit, crochê, costura. Eu me envolvo em vários tipos de arte, massa fria, né? E aí eu crio com muita rapidez coisas maravilhosas. Eu vou até ver um canal para trabalhar a questão da arte terapia, porque quando você junta a terapia, o prazer de fazer algo, e você está conectado com isso e se tornando presente, porque assim, gente, quando a gente faz algo, a gente está realmente concentrado naquilo. O cérebro, ele precisa, quando ele foca em algo, ele não tem como fazer outras coisas. Por exemplo, uma pessoa TDAH, ela tem muitas informações. Para ela fazer alguma coisa, ela tem que olhar para aquilo e fazer só aquilo. E isso é todo o cérebro, não é só o TDAH. Ela tem muitas informações e só consegue focar naquilo. Nós podemos ter várias informações, mas muitas vezes a gente só vai observar uma informação que veio. E quando você se concentra naquilo que está fazendo, você se torna presente. E, gente, eu sei que o tornar-se presente é você dizer ao seu corpo, a informação que você manda é que você está fazendo parte do seu corpo, que você está vivenciando esse momento. Então, quando você fica assim, você tem mais clareza, você tem mais prazer no que faz, porque as pessoas que vivem, por exemplo, com ansiedade,
do que vai acontecer, ela está sofrendo antecipadamente do que algo que ela nem tem certeza do que vai acontecer. E quando ela vive sofrendo pelo que passou, ela vive no passado, sofrendo pelo passado. Então, assim, uma coisa que você tem que entender, que tudo já acontece ao mesmo tempo, em frequências diferentes. Eu quero dizer assim que existem muitos estudos, né? Questão da mecânica quântica é como se tudo está acontecendo no agora. E sua vida, seu nascimento, você agora, o seu futuro já está acontecendo agora. Então, isso daí significa o quê? Se você quer mudar a sua vida ou mudar uma situação que está negativa na sua vida, você precisa sair dessa negatividade para ir para o positivo. E quando eu entendi isso, estudando, né, tantos assuntos, para ajudar justamente no que estava me tirando o foco, porque não adianta você fazer tudo ao mesmo tempo. É lógico que quando você muda interiormente, as coisas ao redor vai acontecendo. Carl Gustav Jung, ele falava sobre sincronizações. Quando você começa a se alinhar, é como se você estivesse como se você estivesse entrando nesse alinhamento. E você começa a ver coisas pequenas, sabe, sutilmente, e você vê que é como se estivesse se encaixando. Você começa até a perceber mais coisas que você nem sequer enxergava, porque você estava tão fora do presente, você estava no passado ou você estava no futuro, e você deixava isso passar. E aí você perdia essas informações. Então, você perde essas informações. Então, se você quer verdadeiramente mudar uma situação, você tem que fazer como eu fiz. Eu comecei a ter mais autoconhecimento. Não existe, gente, essa questão de não ter autoconhecimento. Você precisa buscar informações. Você não precisa, tipo, eu vou ler esse livro e vou fazer ele. Não é isso. É você olhar esse livro, estudar sobre ele, absorver aquilo que para você foi importante, porque assim, nós temos níveis de consciências. Às vezes uma pessoa vai ler um livro, ela vai identificar algumas coisas, e outra pessoa vai ler aquele mesmo livro e ela vai identificar outras. Então vai depender do mundo interior que você tem. É a percepção que você tem sobre aquilo. Muito disso tem nos estudos da educação. Quando um cérebro ele recebeu um determinado espaço, uma cultura, os sistemas religioso, o sistema cultural e o sistema político e o sistema educacional dentro da casa, no lar dela, ela vai absorver as coisas a partir do mundo dela, do que ela viveu. Então, a representação que ela vai ter é do que ela tinha. E a outra vai ter do que a outra tinha. Então, assim, quando ela começar a compreender da forma dela, é lógico, ela vai ter mais caminhos para começar a dizer, então peraí, então eu pensava de uma determinada maneira mas eu estou entendendo outra. Então você começa a olhar que aquilo ali tem fundamento. Então você começa a fazer ligações. É como se você criasse sinapses, né? E seus neurônios, eles vão justamente fazendo ligações e conectando essas informações. E você pode, com isso, com certeza, crescer. Mas, por exemplo, uma pessoa que não estuda, não lê nada, eu não estou dizendo assim, eu tenho que fazer faculdade. Não é isso, tá, gente? Tem pessoas que não fazem faculdade, mas tem muita leitura, compreende muita coisa e faz o que ela gosta. Então, ela está no caminho certo. A profissão, ela precisa ser algo que você gosta de fazer. Se não tiver isso, não tem tempo, tá, gente? As pessoas falam assim, mas eu não tenho mais idade para isso. Eu não tenho mais tempo. Não existe tempo, gente. O tempo é agora, é o agora aqui. Se você está fazendo algo agora, e mesmo que você faça, sei lá, 10 anos, 1 ano,
20 minutos, você começou, você já criou uma consciência mais elevada. E aí essa consciência são estados de consciência. Você vai subindo degraus e é aí que você consegue fundamentar o que realmente te interessa. É como se você não é nem uma tipo assim, eu estou aprendendo, mas é como se você estivesse relembrando, porque aquilo vai ter tanto a ver com você que você vai fazer conexões do que você já compreende para outras melhores. E aí foi quando eu percebi que eu poderia fazer de uma maneira mais consciente, né? E eu tinha ferramentas, mas eu tinha certeza que tinha mais caminhos. E sempre existe, gente, não existe um caminho só. Não existe uma técnica só. E uma. Não se prenda a técnicas. Se prenda a perceber como você vê o mundo, como você se enxerga. Se você ainda não mudou o que você realmente é, você não criou alguma consciência. Você ainda está no mesmo lugar, você está estagnada. Então você precisa avaliar você, ter uma autoanálise para que você realmente cresça. E aí foi quando eu fui na questão do de perceber, tipo, eu sei que eu tenho como, né, perguntar a Deus, ao universo, a quem você acreditar. E quando você tiver dificuldades de entender certas coisas, você pode perguntar. Pergunte até a sua mente, ao seu subconsciente, a quem você acreditar. Mas o subconsciente, como é nosso inconsciente, e ele não deixa a gente sem informações, você, antes de dormir, você perguntar e dizer, olha, subconsciente, ou Deus, me mostre o caminho, o que eu tenho que fazer. Você vai ter um sonho, você vai ter alguém falando alguma coisa que tem a ver com o que você está perguntando. Você vai ligar uma TV, você vai ver o celular e ver uma mensagem que vai conectar. Lembra das sincronizações? Sincronizações é justamente fazer uma ligação daquilo que você está querendo, né? E aí seu cérebro percebe na hora. E aí você vai trazer essa resposta, porque já na hora que você faz a pergunta, já existe a resposta. E a resposta está dentro de você. Só que como você não está num nível de consciência mais elevado, você não recebe. Então, quando você começa a ter mais conexão com você mesma, você já é como se você perguntasse e ao mesmo tempo já entendesse, já respondesse. Mas, aos poucos é que a gente vai se conectando com isso. E nós temos uma ligação direta com a fonte, né? Deus, nossa centelha. E a gente, entendendo isso e promovendo espaço para isso, você vai trazer isso com certeza. E nunca pense que você está só. Nunca. Não estamos só. Ninguém está só, gente. Até um mendigo, uma pessoa na rua, uma pessoa que se droga e vive na rua, ela não está só. Ela só está tendo o direito de escolher o que ela quer fazer. O livre-arbítrio é algo tão poderoso que você pode decidir em fazer algo que seja bom ou ruim para você. Mas se você decidiu aquilo, mesmo inconsciente, ainda é direito seu. Então, Deus não vai interferir no seu desejo, né? E as pessoas dizem assim, por que Deus deixa acontecer tantas coisas ruins? E não tem nada a ver com Deus, gente. Esse mundo foi criado para justamente aprendermos com isso, aprendermos com nossas situações, com cada pessoa. Todas as pessoas que chegam para você está trazendo informação para você. Não é para elas. Se você condena as pessoas que chegam para você e faz algum mal, você já condena e você quer logo jogar aquilo como se fosse algo ruim e você fica condenando. Aquilo está trazendo a informação para você. Você precisa perceber o que é que eu tenho que perceber sobre isso que eu não estou observando.
E isso vai trazer uma informação. Então, quando eu pedi nessa informação, eu pedi com tanta fé que ia trazer, que veio essa informação dizendo: olha teu mundo que você vê, porque somos espelhos, gente. Você é como se você fosse um espelho e você, tudo que você olha está sendo retratado em você. Então, se você olhar o mundo como um espelho, sempre analisar assim, tipo, poxa, eu sou um espelho, então o que é que essa pessoa está trazendo para mim que eu preciso mudar dentro de mim? Se for algo negativo, o que é que eu preciso mudar? E se for algo positivo que você não ainda vive, mas que você vibra de alegria, só de ver aquilo, também está dentro de você e precisa sair. E você às vezes não permite, por conta das repressões, por conta das informações que você guardou. Então você esconde verdadeiramente quem você é. E aí quando eu pedi essa informação e falou sobre isso, se eu quero mudar meu filho, eu olhasse para dentro, mudasse a partir do que eu vejo dentro sobre ele, e eu mudei. E aí veio o texto, né, que eu vi que precisava, eu criei a partir do poder do subconsciente. E aí esse livro aqui, e foi quando eu abri numa página e eu escrevi, né? Eu peguei, escrevi um texto. Eu vou até colocar, posso botar nos comentários para quem quiser olhar esse texto, e de alguma forma você pode mudar, não tem problema, você pode colocar o que você sente. Eu criei na hora, não foi o livro em si. Como eu já tinha lido todo o livro e já tinha relido novamente, eu procurei algo que tinha a ver com cura. E aí eu coloquei assim, né? Todos os que fazem parte da clínica tal, né, da que meu filho estava participando, a toda a equipe, todos os pacientes que são bondosos, sinceros, cooperativos e cheios de boa vontade para com todos os colegas. São elos mentais e espirituais na cadeia do crescimento, em pensamentos, palavras e atos. Eu envio ao meu filho paz, amor e boa vontade. Para os monitores, pacientes e todos que fazem parte dessa equipe. O dom e os profissionais que apoiam são divinamente orientados em tudo o que fazem. A inteligência infinita da minha mente subconsciente está curando, limpando, abençoando a todos. Eu envio a essa clínica mensageiros de paz, amor, cura e boa vontade. Assim seja, assim é. Lia 3 vezes esse texto e relia de manhã e antes de dormir. E depois, quando eu lia isso aí, eu imaginava meu filho mostrando esse comportamento. E gente, eu acreditava tão fielmente que quando eu fazia essa questão da imaginação, era como se eu estivesse lá e eu sentia uma emoção tão forte que eu estava vendo essa pessoa. Então, quando eu entendi isso, eu disse, poxa, quantas vezes, às vezes, a gente pergunta alguma coisa negativa e a gente, poxa, como é que eu posso mudar isso? Só que eu entendi que quando eu estava buscando isso, né, essa ajuda para meu filho, eu estava mudando também, mudando meu estado de ser. E eu não estava mais, tipo, preocupada com o que poderia acontecer, com as coisas negativas que existia, né, dentro desse processo. Então, eu deixei de lado todo o pensamento negativo, as informações que vinham de famílias que diziam, se fosse comigo eu já tinha abandonado, eu já tinha deixado, deixa Deus resolver. Gente, Deus pode resolver tudo, tá? Mas, se você tem nas suas mãos o poder de mudar e ajudar alguma pessoa, você faça. Não é tipo assim, você deixando de viver para viver pelo outro, não é isso. Mas se você pode fazer algo, tipo uma oração, como as pessoas fazem, né?
ajuda emocionalmente. Se você não tem condições, mas você pode ajudar aquela pessoa, conseguir uma pessoa que possa dar esse caminho para ela, você está fazendo um apoio. Você não precisa ficar morrendo por isso. Mas assim, eu nunca levei a sério o que as pessoas diziam. Tipo, ah, ele faz isso porque ele é ruim, ele escolheu esse caminho. Eu nunca olhei por esse lado do meu filho. Eu sempre via que ele tinha alguma dificuldade e depois que eu vi que o diagnóstico era sobre isso, então não tinha como eu deixar uma pessoa assim e sabendo que eu tinha certeza que aquela criança que ele sempre foi, tão feliz, tão animada, cheia de energia, né? Eu sabia que ela não tinha ido embora. Então eu podia sim, de alguma forma, ajudá-lo. Foi quando eu fiz esse texto que vocês leram aqui. E se vocês têm algum filho, algum sobrinho, alguma mãe que está precisando dessa ajuda, mande para ela esse texto para que ela coloque e ela confie, gente, porque eu tinha fé, eu tinha certeza que isso iria acontecer. E não foi tipo anos eu fazendo isso. Foi coisas de um mês, porque eu pedi, eu quero algo mais rápido possível. Coisa de um mês que eu vi resultados e 2 meses eu estava vendo ele feliz, consciente, agradecendo pelo que ele estava sendo. E hoje ele está fazendo até palestra, gente, lá na clínica onde ele trabalha, né? Hoje se tornou um hospital psiquiátrico porque realmente ajuda muito na parte da psiquiatria. E hoje ele está lá. Licença aqui. Ele está lá fazendo palestras, mostrando como ele conseguiu lidar com isso. Ele é muito consciente, gente. Ele lê livros, já leu livro de Carl Jung, livros de pessoas que ajudam na questão da consciência. E ele tem uma capacidade, uma compreensão tão elevada que muitas pessoas que às vezes têm muito estudo não têm a capacidade dele de ter um repertório tão bonito, né? E mesmo tendo tantas experiências negativas, mas ele tem uma luz e ele transborda isso. E a gente vê o amor nas palavras, no olhar dele. A gente percebe, e isso é energia, gente. A pessoa tem uma energia que vibra e mostra esse prazer dentro dele. Então, eu deixo aqui para vocês esse texto e espero que vocês gostem e que eu possa de alguma forma ajudar pessoas que a gente vê tanta gente se acabando pelos vícios e por conta de transtorno. E as pessoas simplesmente julgam que aquelas pessoas estão fazendo mal. Ela está fazendo mal mais para ela do que para outras pessoas. É claro que isso segue comportamentos negativos, tipo, eles começam até a roubar a própria família, eles começam a roubar nas lojas e fazem isso, mas não por maldade, mas sim pelo vício, porque o corpo físico dele, o cérebro, quer aquela droga, porque ele é como se fosse alimentado, né? É como uma pessoa tem uma compulsão alimentar, ela quer muito aquilo, muito chocolate, ou muita comida que dá prazer. E aí é momentâneo, mas se vicia. Então não é nem mais consciente, tá, gente? É uma pessoa inconsciente que vive simplesmente pelo fato de ter prazer momentâneo dessa droga. E nós, em vez de julgarmos, nós precisamos orar por ela, rezar, entregar e abençoar essas pessoas. Quando você ver uma pessoa dessa, em vez de ficar com medo, você ora por ela, entrega e acredita que ali tem uma alma, uma centelha divina, que ela sim vai se libertar em algum momento, pode não ser nessa vida, mas ela vai se libertar. E um dia todos estaremos felizes e louvando com alegria, cantando, para que entendendo, né, que esse foi o processo e cada um está tudo certo. Nós não podemos julgar ninguém, tá? Simplesmente amar
Deus é amor incondicional, gente. O universo, ele é maravilhoso. Nós temos que amar os animais, as plantas, a vida, as pessoas. E não é questão de amar e ser aproveitado, ou amar e criar uma dependência emocional. Isso não é amor, tá? Quando você se ama verdadeiramente, você não deixa o outro se aproveitar de você. Você realmente se desliga de como se fosse conexões negativas e você realmente se conecta com você. Você tem uma centralidade e emoções de acordo a você. Então você não deixa que o outro tenha poder sobre você, tá certo? Então, beijo para vocês e liguem, manda esse vídeo para alguém e se conecte com sua alma. Você merece ser feliz. Beijo, tchau, tchau.